Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Meus irmãos, conforme anunciado na semana passada, quero falar um pouquinho aqui sobre um assunto que é muito debatido em nossas igrejas, sobre a predestinação. Então eu quero tecer alguns comentários aqui, dentro daquilo que eu penso, dentro daquilo que está bem definido em minha mente, conforme Romanos capítulo 14 e a parte B do versículo 5. Cada um tenha bem definido, esteja seguro naquilo que pensa. Então, naquilo que eu vou expor aqui, é o que eu penso sobre a predestinação. Trazendo as duas linhas, o calvinismo e o arminianismo. Então eu quero passar aqui para os irmãos o meu raciocínio, espero que ajude a auxiliar alguém que ainda tem dúvidas sobre o assunto. Então vamos lá. O texto que eu disse que usaria como base foi da lição bíblica da escola dominical passada, que está contida em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita. Preste atenção, essa palavra é muito interessante. Dentro de um versículo, meus irmãos, se você trabalhar nas palavras, naquilo que está escrito e nos textos adjacentes, você vai ter uma compreensão muito grande daquilo que o apóstolo está falando. Então preste bem atenção. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui tem: vós sois uma geração, não vou falar sobre geração agora, e preste atenção, hein? Pedro estava falando isso aqui há 2000 anos atrás. Isso serve para mim e para você, uma geração eleita. Fomos eleitos. Olha que coisa interessante. Somos sacerdócio real. Antigamente era somente a família de Arão que exercia o sacerdócio no tabernáculo. Nós somos sacerdócio real. E somos uma nação santa. Um povo adquirido. Que coisa interessante, né? Para que através da gente anunciemos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se você colocar esses pontos aqui, você tem uma pregação expositiva da palavra de Deus muito profunda. É lamentável que hoje em dia nós não temos visto isso acontecer com frequência em nossas igrejas. Tudo finda em bênção, em bênção, em bênção, em bênção, como se nós fôssemos o povo mais amaldiçoado da face da terra. Vamos lá. O que é predestinação? Existem dois segmentos nas igrejas evangélicas, no geral, os dois segmentos principais, eu quero dizer assim, que é a predestinação e o arminianismo, correto? Então, o que creem ambos? Creem na predestinação, meus irmãos. Isso não tem como você fugir disso. Creem que existe um povo predestinado. Onde está isso? Romanos, capítulo 8, versículo 29. Vamos ver o que é que diz. Vamos ver o que é que diz. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Então, os dois segmentos teológicos estão perfeitamente de acordo com esse raciocínio. 8, 29 diz assim, ó: porquanto aos que de antemão conheceu, porquanto aos que de antemão, lá atrás, já conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. De antemão conheceu, já predestinou para ser a imagem de Jesus. Esse Filho aqui é letra maiúscula, não é Jesus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí vem o versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Então pronto. Calvinismo e arminianismo, o calvinismo vem de
João Calvino. Por isso o nome calvinismo. E o arminianismo vem de Jacob Arminius, onde se adotou o nome arminianismo, correto? Então, está aqui o raciocínio. São predestinados para a salvação pela onisciência de Deus. Tá claro, meu irmão. Tanto 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, como o que eu estou lendo aqui, está de antemão, lá atrás. Meu irmão, Deus já sabe pela onisciência todos que serão salvos. E não é de hoje. Nós vamos ler aqui e provar para você que isso é desde a fundação do mundo, tempos remotos. Deus já tinha o meu nome escrito lá, já tem o seu nome escrito lá. Já sabe aqueles que vão ser salvos. Já está predestinado. E pronto. Então as duas linhas teológicas, até esse ponto, estão plenamente de acordo. Estão andando junto. Bom, então vamos continuar. Então, predestinação, já sabe, é o ato, o efeito de predestinar, é determinado antecipadamente o destino de algo ou de alguém. O segmento evangélico, como eu disse para você, que crê na predestinação, é denominado calvinismo. O nome vem de João Calvino, por ter sido ele o mais proeminente teólogo calvinista. O que crê? Só fazendo um resumo agora que eu já disse. Que Deus escolhe entre os pecadores aqueles que ele quer regenerar e salvar. Agora preste bem atenção, hein? O que crê? O calvinismo. Que Deus escolhe entre os pecadores aqueles a quem ele quer regenerar e salvar, para que a glória dele seja manifestada. Então Deus escolhe segundo o calvinismo. Agora vamos começar os pontos que diferem um e outro. Que Deus escolhe antecipadamente aqueles a que quer salvar, para que a glória seja dele, seja manifestada, correto? Dessa forma, a eleição não está condicionada à aceitação minha e tua. Não, independe disso. Se você quiser aceitar, você vai ser salvo. Se você não quiser aceitar, você vai ser salvo do mesmo jeito, porque já está pré-estabelecido, já está pré-determinado que Deus escolheu você para ser salvo e acabou. Então vamos continuar. Então segura isso aí, vamos explicar isso aí já já. Aí depois vem o arminianismo, que vem do teólogo mais influente nessa área, Jacobus Arminius. Então o que crê o arminianismo? Deus elegeu para a salvação aqueles que ele sabia que aceitariam a salvação. Deus elegeu para a salvação aqueles que ele sabe de antemão, correto? Que aceitariam a salvação. Sendo assim, trata-se de uma eleição condicionada à ação do homem, que somente precisa ter fé para ser salvo. Bom, preste bem atenção, que coisa interessante, né? Se eu partir do raciocínio de que Deus me escolheu de antemão, que eu queira ou não, para ser salvo, no final eu serei salvo de uma forma ou de outra, porque Deus já de antemão me escolheu. Eu não preciso me preocupar com nada, eu vou ser salvo. Aí vem o outro questionamento. Evangelizar para quê? E agora? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Como é que fica? Eu vou evangelizar para quê? Se no final os que têm que ser salvos serão salvos mesmo. Então é um resserviço a evangelização. Eu não preciso evangelizar. Mas então vamos esclarecer isso aí agora, com um pouquinho mais de profundidade, para tentarmos resolver este problema da evangelização. Sendo que o arminianismo que eu creio. Aí eu repito o versículo.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será quem crê. O arminianismo diz o quê? Deus elegeu para a salvação aqueles que ele já sabe de antemão, olha lá, antemão está aqui, que aceitariam a salvação. Sendo assim, trata-se de uma eleição condicionada à ação do homem, que somente precisa o quê? Ter fé, crer na pregação. Aí já começa duas linhas de raciocínio, até um presente momento nós raciocinávamos igual. Claro que Deus, pela sua onisciência, sabe todos aqueles que serão salvos. Tanto o calvinismo como o arminianismo crê nisso. Aí o calvinismo diz que, independente da ação do homem, dele crer ou não, no final ele será salvo. Enquanto que o arminianismo diz que precisa ter fé, ouvir, crer a pregação e aceitar. Mas eu já disse também que de antemão, desde a fundação do mundo, nós temos seus nomes escritos daqueles que vão ser salvos. Aí nós caímos no embate, pregar para quê? Aí nós vamos então ler Efésios, capítulo 1. Agora vamos tentar esclarecer agora esse assunto. Efésios, capítulo 1. Isso todo mundo já sabe onde eu vou ler. Do versículo 3 em diante. Diz assim, ó. Capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você não precisa ir no culto hoje à noite e alguém dizer que você vai ser abençoado, que tem bênção para você, que tem vitória para você, que hoje é um dia de bênção, que a partir de hoje a coisa vai mudar, que a partir de hoje a coisa vai ser diferente, que Deus hoje está te dando vitória, que Deus hoje ouviu as suas lágrimas, que Deus hoje vai te responder. Não, meu irmão, está aqui. Põe em prática isso aqui. Todas as coisas que sobrevêm na minha vida, na tua vida, é permissão divina. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual, depois reflete no mundo material. O mundo espiritual é muito mais real que o mundo real. Então é determinado lá e você recebe. Confia nisso, meu irmão, em nome de Jesus, e para de ficar preocupado com bênção. Entra na profundidade, mergulha na profundidade da palavra de Deus. Versículo 4. Assim como nos escolheu, ou assim como nos elegeu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. É o que eu estou dizendo para vocês. Antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos. Está predestinado para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós estamos seguros disso. Agora vem a pergunta: para que então evangelizar? Esses eleitos, meus irmãos, esses escolhidos, esses que estão predestinados, Deus determinou um método para que fossem alcançados, para que fossem despertados, para que o Espírito Santo falasse ao seu espírito e o despertasse do sono do pecado que estava dormindo, para que ele acordasse para o Evangelho. Aonde está isso, meu irmão? Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo... Romanos 10, 14 e 16 diz assim, olha o método aqui, ó. Romanos capítulo 10, versículo 14 a 16. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Como, porém, eu e você, aquele que ainda não foi alcançado pelo Evangelho, vão invocar o nome de Jesus se ainda não creram? Como crerão naquele a quem nada ouviram? Como vão crer se não ouviram falar de Jesus?
E como ouvirão, se não há quem pregue? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Para que ele seja alcançado pela salvação, para que ele seja despertado pela salvação, tem que ter um método, meus irmãos. E o método que Deus deixou foi a pregação do evangelho. O seu nome já está escrito desde a fundação do mundo? Já está escrito desde a fundação do mundo. Foi predestinado desde a fundação do mundo? Foi predestinado desde a fundação do mundo. Foi eleito desde a fundação do mundo? Foi eleito desde a fundação do mundo. O seu nome já está escrito desde a fundação do mundo. Porém, o método que Deus usou para despertar estes para a salvação, para que aceitem a Jesus Cristo, foi a pregação do evangelho. Eu acabei de ler para você aqui. Se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Tá aí. Isso não depende de mim, não depende de você, depende de quem? Depende do Espírito Santo. Eu não vou falar agora as 3 áreas de atuação do Espírito Santo, que hoje em dia é uma figura que é deixada lá de nossos cultos. Infelizmente, fala-se muito pouco. Mas é a primordial figura nos dias atuais da dispensação que estamos vivendo. É o Espírito Santo de Deus. Uma das funções dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele convence, ele está do lado. Então ele está usando o que ele está pregando para convencer aquele que já tem o nome escrito, aquele que já foi eleito, aquele que já foi predestinado. É o Espírito Santo que convence. Não é o meu método. Não é o meu conhecimento, não é a minha eloquência. Você está exercendo a função, pregando, ensinando. O Espírito Santo está convencendo. Ele é despertado. É aquela obra que foi feita desde a fundação do mundo. Se concretiza, se realiza. Agora, temos um outro problema. Se fomos eleitos e escolhidos desde a fundação do mundo, então, jamais perderei a minha salvação. Não acabou de falar. Foi eleito desde a fundação do mundo. Foi escolhido desde a fundação do mundo. Foi predestinado desde a fundação do mundo. O nome está escrito lá desde a fundação do mundo. Então acabou, meu irmão. Jamais eu vou perder a salvação. Agora vamos encerrar aqui com 2 versículos para você não brincar com a salvação. Para você não brincar com aquilo que Deus te deu. Para você não brincar com aquilo que o Espírito Santo fez na tua vida. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Vamos ver se perde ou não. Esse é o grande problema de diferença entre o arminianismo e o calvinismo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5 diz assim, ó. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei, algumas versões dizem, riscarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui, meus irmãos, tem 2 situações. O nome pode ser confirmado e pode ser apagado. Se o nome já está escrito, conforme está dito aqui, tem uma condição para não ser apagado, para continuar lá, para que não seja arriscado. É o quê? Vencer. E o primeiro que nós devemos vencer sou eu, é você mesmo. É vencer você mesmo. Porque todas as demais coisas que te levam à queda provém de você, procede de você, procede do seu orgulho, da sua soberba, das suas murmurações, daquilo que eu não quero renunciar. Primeiro que eu tenho que vencer. Se eu vencer a mim mesmo, pronto, o restante é fácil. Para que o meu nome não seja arriscado, primeiro eu tenho que vencer. Então aqui está implícito que aquele que não vencer terá o nome riscado, apagado. Então vou ler esse versículo aqui na outra forma. Aquele que não vencer
não será vestido de vestes brancas e de nenhum modo terá o seu nome escrito. Apagarei o seu nome do livro da vida. Pronto. Para ter o nome apagado é só você não vencer. É só você na caminhada que te leva a Jerusalém Celestial, você não vencer a você mesmo. Não vencer as tribulações. Não vencer as lutas, as dificuldades. Não vencer a tua carne. Leva o teu nome a ser apagado do livro da vida. Aquilo que estava desde a fundação do mundo, por você mesmo. Isso aqui não tem como negar. Para encerrar, eu vou te dar uma outra confirmação. Êxodo, capítulo... Vamos ver se o nome é apagado ou não. Êxodo, capítulo 32, versículo 32 e o 33 diz assim. Agora, para arrematar. Nada de forma nenhuma o nome é apagado do livro da vida. Então vou provar para você que é apagado. Isso aqui é Deus falando. Deus é imutável. O que Deus falou, ele não muda. Ele sabe o que está falando de antemão. Ele não precisa, não tem sombra de variedade, não precisa variar. Eu falei aquilo lá atrás, mas agora eu mudei. Não, esquece. Êxodo capítulo 32, versículo 32 e 33 diz assim, ó. Agora, pois, Moisés falando 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés tinha conhecimento que de antemão o seu nome já estava escrito no livro da vida. Que tinha sido eleito, tinha sido escolhido, que tinha sido predestinado. Aí ele pede, agora pois, perdoa-lhe o pecado. Se Deus não perdoa os pecados da nação de Israel, que riscasse o nome dele do livro da vida. Olha o que Deus responde agora no versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Risca ou não risca? Persevere até o fim. Seja fiel até o fim. Vença você mesmo, para que esteja o teu nome confirmado e de forma nenhuma seja riscado do livro da vida. Se você pecar contra Deus, se você pecar contra o Espírito Santo, se você menosprezar essa tão grande salvação que foi a mim revelada e a você revelada, o teu nome será riscado do livro da vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Podem colocar suas opiniões nos comentários e dentro daquilo que o Espírito Santo nos der, ajudaremos a esclarecer melhor o assunto.